Dia, página 91, números primos e números compostos. Então, nós vamos fazer os divisores do 1 até o 13. Está lá na página 91. Os divisores de 1, o 1 divide por 1. Os divisores de 2, 1, 2. Por quê? 2 vezes 1 é 2. Os divisores de 3, 1 e 3. Por quê? 1 vezes 3 é 3. Os divisores de 4. Nós temos 1 vezes 4, que dá 4, e nós temos 2 vezes 2. Então, nós temos divisores 1, 2 e 4. Os divisores de 5, 1 e 5. Para resultar em 5, só 1 vezes 5. Os divisores de 6, 1 vezes 6, 2 vezes 3. Então, divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. De 7, para resultar em 7, só 1 vezes 7. Para resultar em 8, nós temos 1 vezes 8. Nós temos 2 vezes 4. E é isso, os divisores de 8. 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 9. 1 vezes 9 e 3 vezes 3. Não precisa pôr 2, 3 aqui. Os divisores de 9, 1, 3 e 9. De 10, 1 vezes 10. 2 vezes 5. E só. Divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Divisores de 11. Para resultar em 11, só 1 vezes 11. Divisores de 12. Nós temos 1 vezes 12, o 1 e o 12. Nós temos 2 vezes 6, o 2 e o 6. E nós temos 3 vezes o 4. 3 e o 4. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 13, para resultar em 13, só 1 vezes 3. Então, nós vamos identificar aqui os números primos. Os números primos são os divisores naturais que possuem 2 divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Então, não possui 2 divisores, não é número primo, possui 2 divisores diferentes, o 1 e ele mesmo, número primo. O 2 é o único número primo par. 2 divisores, o 1 e ele mesmo, número primo. Mais que 2 divisores, número composto. Então, está aqui, ó. Todo número que não é primo, ele é um número composto. Próximo, o número 1 não é um número primo, pois ele não tem 2 divisores, só tem um divisor. 5, número primo, o 1 e ele mesmo. 6 não é número primo, tem mais que 2 divisores diferentes, que é o 1 e ele mesmo. 7, número primo. 8, número composto, se ele não é primo, ele é composto. Tem mais que 2 divisores diferentes. 9 não é número primo. 10 não é número primo. 2 divisores, o 1 e ele mesmo, número primo. 12 não é número primo, mais que 2 divisores diferentes. 13, número primo, porque possui 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Todo número primo possui 2 divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Agora nós vamos aprender como reconhecer um número primo. Para identificar se um número é primo ou composto, basta dividi-lo pela sequência de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, até
e assim sucessivamente até obter. Então, nós temos duas regrinhas que a gente tem que analisar na hora das divisões para reconhecer se esse número é primo. Se você obter o resto zero, quando dividir por um número primo, você vai constatar que esse número não é primo, ele é um número composto. Ou, vou ficar dividindo até quando, professora? Se eu não achar o resto zero. O quociente for menor que o divisor. Quando você encontrar o resultado da sua divisão menor que o divisor, esse número é primo. Então, nós vamos fazer dois exemplos. Nós vamos fazer primeiro o exemplo 121. Alguns eu não vou dividir, porque vocês já aprenderam as regras de divisibilidade, então não é necessário dividir. Primeiro por 2. Então, eu já constatei que ele não é divisível por 2, porque ele não é par. A regrinha do 3. Também já constatei que ele não é divisível por 3, porque quando nós vamos somar os algarismos, 1 mais 2 mais 1 vai resultar no 4. E o 4 não é divisível por 3. Não é divisível por 5 também. Próximo número que nós vamos dividir é o 5. Por quê? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Não é divisível por 7. Então, por 7, nós vamos dividir e ver que ele não vai ser divisível, porque o resto não vai ser 0. Então, nós vamos aqui uma vez, dá 7, e sobra ainda 5. 51. 51, qual chega mais próximo é o 49, que é 7. 49, ainda sobra 2. Então, olha só. Por 7 não é divisível, porque nós fizemos a conta e deu o resto 2. Então, seria divisível se o resto fosse 0. E se fosse divisível, não seria número primo. Próximo, nós vamos dividir, é o 11. Então, nós vamos pegar aqui, pegar o 121 e dividir por 11. 121 dividido por 11 é 11, que vai dar 121 e vai ter o resto 0. Então, ele é divisível por 11, pois deu o resto 0. Então, a gente conclui-se que o 121 não é primo, e sim um número composto. Por quê, professora? Porque o número primo, ele tem dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. E o 121, além do 1 e ele mesmo, a gente já identificou que ele tem o 11. Então, até agora a gente já viu que tem 3 números divisores. Então, a gente já viu que a gente tem 3 divisores de 21, de 121. Então, logo, esse número não é primo. Agora, o segundo exemplo, nós vamos pegar o número 97. E a gente já vai fazer as constatações até o 5. Então, olha só. 97, ele não é divisível por 2, porque ele não é par. A gente vai olhar o último número, é 7. 7 não é par, é ímpar. Então, logo, esse número não é par. Para ser par, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não é divisível por 3. Para saber se é divisível por 3, você tem que somar os números. Então, você somou o 9 mais 7, o algarismo 9 mais 7 deu 16. Então, quando você soma os algarismos e resulta num número que não é divisível por 3, logo esse número 97 não divide por 3 exato, não dá resto 0. Não é divisível por 5,
porque não termina em 0 ou 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Agora nós vamos começar com os próximos números primos. Nós vamos identificar que não é divisível por 7. Nós vamos pegar 97 e dividir por 7. O 7 cabe uma vez dentro do 9 e sobra 2. Vou abaixar o 7. Qual o número mais próximo que vai chegar dentro, no 27? Quantas vezes o 7 cabe mais próximo dentro de 27? Nós vamos identificar aqui, vezes 1 é 7, vezes 2 é 14, vezes 3 é 21, que o próximo é 28, e o 28 passa. Então, 21 resultou no resto 6. Por isso, não é divisível, não deu o resto 0. Então, professor, eu vou ficar fazendo isso até quando? Se o resto não der 0, eu vou parar quando? Nós acabamos de falar que nós vamos parar quando o meu resultado, o quociente, for menor que o divisor. Então, esse aqui não deu menor que o divisor, eu vou continuar dividindo. Ou se o resto der 0. Se o resto der 0, eu vou constatar que é um número composto, não é um número primo. E se o meu quociente, o resultado da divisão, for menor que o divisor, então é um número primo. Então, nós vamos observar aqui que o 13 é maior que o 7. Então, nós vamos dividir pelo próximo número, porque nós temos que constatar que o resultado da divisão, que é o quociente, ele é menor que o divisor. Então, nós vamos aqui. 97 por 11. Nós vamos chegar mais próximo, é o 8. Porque o 9 dá 99. Então, 88 e sobra 9. Então, aqui, ó, como o 8 ele é menor que o 11, o quociente ele é menor que o divisor, então a gente pode concluir que o 97 é um número primo. Então, sempre que o resultado da divisão for menor que o meu divisor e o resto for diferente de 0, eu tenho um número primo. Decomposição de um número natural em fatores primos. Página 94. Então, os números eles podem ser escritos na forma de multiplicação de 2 ou mais números, que são denominados fatores. Cada número na multiplicação, ele é chamado de fator. Essa representação é denominada decomposição em fatores. Então, nós vamos pegar aqui algumas decomposições do número 12. Decomposição é a multiplicação com fatores, com números, né? Então, o 12 ele pode ser representado por 12 vezes 1. Nós temos aqui dois fatores, o 12 e o 1. Nós temos aqui, pode também ser representado o 12 por 6 vezes 2. Dois fatores também, o 6 e o 2. Também podemos representar o 12 em 4 vezes 3. Dois fatores, está decomposto o 12 em dois fatores, o 4 e o 3. E também podemos decompor o 12 por 2 vezes 2 vezes 3, que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Então, aqui nós temos 3 fatores. 2 fatores 2 e um fator 3. Numa dessas decomposição, o número 12 foi representado pela multiplicação de números primos. Então, nessa daqui, ó, nós fizemos a decomposição, a multiplicação, com somente fatores primos. Então, a gente vai decompor um número
somente em fatores primos. Fazer uma multiplicação que vai resultar nesse número somente com números primos. Decomposição em fatores primos. Ainda na página 94, nós acabamos de constatar que a apresentação de um número com multiplicação de fatores primos denomina-se decomposição em fatores primos. Então, é a multiplicação só com números primos. A decomposição de um número em fatores primos pode ser obtida a partir de outras decomposições desse número, que nós vamos fazer aqui. O 18 pode ser escrito por 9 vezes 2. Então, o fator 2 é primo e o 9 não. Mas nós temos como transformar o 9. O 9 ele pode ser escrito como 3 vezes 3. E a gente conserva o vezes 2. E a gente, todos os fatores são primos. Fizemos a decomposição em fatores primos, que é multiplicação com números primos. Agora o 56. 8 vezes quantos que é 56? 8 vezes 7. Nós temos o 7 primo e o 8 não. Vamos escrever esse 8 de outra forma. 56 é igual. O 8 eu posso escrever como 4 vezes 2. E aí eu vou conservar o vezes 7. Nós temos já dois fatores primos, o 2 e o 7. O 4 não é primo, nós vamos escrever o 4 como fator primo. Então, o 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. E o restante eu vou conservar. Então, eu escrevi o número 56 numa decomposição de fatores primos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 7, 56. Uma observação muito importante. Observe que cada fator dessa decomposição é um divisor desse número. O 8 é divisor de 56, o 7 é divisor de 56, o 4 é divisor de 56, o 2 é divisor de 56, o 7 é divisor de 56. Então, isso é muito importante. Todas as nossas decomposições serão divisores desse número. Página 95. A decomposição de um número natural em fatores primos nem sempre é rápida e prática pelo método que utilizamos anteriormente. Observe este outro método. Então, eu vou falar de outro método de decomposição com vocês. Nós vamos pegar o número 84 e decompor, só em números primos. Então, nós vamos analisar o primeiro número primo e o único número primo par, 2. Se esse número é par, eu vou começar a decompor ele por 2. Então, nós vemos assim, metade de 84. Quando a gente divide por 2, é a metade. Então, metade de 80, 40. Metade de 4, 2. 40 mais 2, 42. O número é par, eu vou continuar a dividi-lo por 2. 42 dividido por 2. Metade de 40, 20. Metade de 2, 1. 20 mais 1, 21. Identificamos que esse número ele não é mais par. Então, nós vamos analisar o próximo número primo, o 3. Então, eu vou dividir agora por 3. Por quê? Usei a regra do 3, a divisibilidade por 3. 2 mais 1 é 3, e 3 é múltiplo de 3. Tem na tabuada do 3. Então, vai ficar assim, 21 dividido por 3, 7. E 7 é número primo, divide por 1 e por ele mesmo. Por 1 aqui vai continuar ele mesmo e nunca vai terminar. Então, nós vamos dividir por ele mesmo, que vai resultar em 1. Já terminei de fazer toda a decomposição do 84. Ficou 84, só em fatores primos, é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 7.
Ou também posso juntar esses dois aqui, fatores iguais, a gente pode construir uma potenciação. Eu tenho 2, 2. E é isso. Tarefa no caderno, conhecimento em ação, das páginas 93 e 95. Lembrando que nós vamos disponibilizar o gabarito no portal dessas tarefas. Alguns exercícios nós vamos corrigir nas videoaulas, nas próximas aulas. Todas as tarefas serão vistadas assim que nós retornarmos às aulas presenciais. Bons estudos!